Mente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nosso recolhimento de abril caiu na oitava da Páscoa da Ressurreição. A Igreja comemora durante 8 dias a ressurreição do Senhor, quando Jesus volta à vida, aparece aos seus discípulos e apóstolos, convive longamente com ele, conversa com eles. Ainda temos em mente, penso, os evangelhos da Vigília Pascal e do Domingo de Páscoa, e sobre eles nós iremos meditar agora, nessa primeira meditação do nosso recolhimento. Quando as santas mulheres, Maria Madalena, a outra Maria e Salomé, foram cedo ao túmulo, receberam o anúncio do anjo, avisando que Jesus estava vivo, que tinha ressuscitado, e elas vão imediatamente dar essa mensagem, maravilhosa notícia aos apóstolos. Jesus ressuscitou, não está mais no sepulcro. E 2 apóstolos, provavelmente os mais audazes e apaixonados por Cristo, Pedro e João, ao ouvir essa notícia, saem correndo em direção ao sepulcro. O apóstolo Pedro tem mais uma vez uma reação impetuosa, como era característico dele, correu ao sepulcro. Mas por que Pedro correu ao sepulcro? O Evangelho de São Lucas nos diz que os 11 apóstolos, incluindo Pedro, não acreditaram no testemunho das mulheres. Quando as mulheres chegaram lá e disseram, Jesus ressuscitou. Antes, aquelas palavras pareceram-lhe um desvario, uma loucura. Se Pedro não acreditou, a princípio, por que correu ao sepulcro? Porque, no fundo, ainda tinha uma ponta de esperança. E se fosse verdade? Seria tão bom poder ver o Senhor de novo. Somente Jesus poderia acalmar o seu coração, que andava tão inquieto, angustiado, agitado, como tantas vezes Jesus fez com o coração de Pedro na sua vida, como naquela outra ocasião que o mar estava agitado e Pedro caminha sobre as águas. E por que Pedro correu? Porque em busca de paz, de sossego para o seu coração. E o que agitava o coração de Pedro naqueles 3 dias desde a morte do Senhor? O que lhe passava pela cabeça? Não sabemos, o Evangelho não diz. Mas penso que não é difícil imaginar, conhecendo um pouquinho o temperamento de Pedro. Haveria muitos pensamentos negativos e desanimadores. O primeiro, talvez, o de revolta com a atitude de Judas. Como Judas foi entregar o Mestre? Vendeu miseravelmente Jesus por 30 moedas de prata. Que interesseiro, que cruel. E de uma forma tão falsa e hipócrita, com um beijo, indicando Jesus para que o prendessem. Isso não é fácil de perdoar. Pedro talvez pensasse assim. Depois haveria muita decepção consigo mesmo. Como eu também fui negar o Senhor? Embora o Senhor me tenha avisado, eu o neguei. Fraquejei por medo. Medo de também ser preso, como Jesus foi. E eu que havia dito para ele que morreria com ele. Diante de 2 mulherzinhas
e de um homem sem nenhuma autoridade que me reconheceu pelo meu sotaque, eu neguei e disse: eu não conheço esse homem. Como eu pude fazer isso com o meu mestre? Talvez também tivesse alguma ponta de decepção com o próprio Cristo. Porque ele não me deixou defender com a espada. Nós teríamos impedido a sua prisão. Por que Jesus se deixou condenar? Se ele disse que podia ter pedido que uma legião de anjos viesse, por que não pediu? Para o defender. E por que não desceu da cruz quando lhe disseram: se és o Filho de Deus, que desça agora da cruz? Ele era o Filho de Deus vivo, por que não desceu? E acima de tudo, haveria muita tristeza pela morte de Cristo, pela separação física. Jesus morreu, não está mais no meio de nós. O que faremos agora sem Jesus? Que sentido tem a nossa vida se a nossa vida era seguir Jesus? E nem podemos nos despedir dele calmamente, foi tudo uma avalanche devastadora. Nem pude reafirmar o meu amor, eu que tinha negado, não tive essa oportunidade. Havia muita tristeza no coração de Pedro. Podemos imaginar essas coisas, e somente Jesus podia acalmar a tremenda tempestade que se armou no coração de Pedro. Mas o que deu início à profunda transformação de Pedro? Apenas um detalhe que o Evangelho nos relata. Pedro pôs-se a caminho, correu para o sepulcro. Não ficou sentado, né, com os outros 9, né, porque João acompanhou Pedro também correndo, se lamentando do passado, não ficou fechado em casa, naquele cenáculo, como os outros ficaram. Não se deixou contagiar pelaquela atmosfera tão pesada naqueles dias, nem sucumbiu pelas suas dúvidas, não se deixou absorver pelos remorsos ou pelo medo de ser preso. Antes tinha tido, mas agora não. Vai até o sepulcro sem medo de ser preso. Abandonou as maledicências sem fim contra Judas, contra os sacerdotes judeus que amaram a morte de Jesus Cristo, contra as autoridades romanas que cederam às pressões e condenaram Jesus à morte. As maledicências não levariam a nada, não trariam Jesus de volta. Então, Pedro não se fechou em si mesmo, procurou Jesus e não a si mesmo. Preferiu a via, o caminho da esperança, da busca por Deus, da confiança no poder de Cristo. E pôs-se a caminho e correu ao sepulcro. Depois, o Evangelho diz que voltou admirado. O evangelista São João é quem descreve com mais detalhes o que aconteceu. Que Pedro chegou depois, João chegou primeiro, era mais jovem, normal, chegou primeiro, esperou Pedro chegar, pela autoridade que tinha Pedro, os dois entraram no sepulcro que estava aberto, viram os panos postos, o sudário, né, de Jesus Cristo, que não estava aberto, e João acreditou. Foi o primeiro dos apóstolos a acreditar, porque ele viu que o corpo tinha, de certa forma, atravessado aqueles panos, sem desdobrá-los, e ele acreditou e transmitiu a sua fé a Pedro. Pedro acreditou por João. João diz: o Senhor ressuscitou. E isso mudou o coração de Pedro. Jesus já não estava mais no sepulcro, pois tinha ressuscitado. Então Pedro ficou admirado. Jesus está vivo. Eu vou poder estar novamente com o Senhor. Eu vou poder pedir perdão a Ele. Eu vou poder declarar o meu amor. Jesus vai me dar essa chance, como sempre deu, né? E fará realmente, né? Perguntando se Pedro ama 3 vezes. E Pedro vai poder dizer: Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo.
vai respirar aliviado. Jesus lhe perdoaria, lhe ajudaria a perdoar o irmão de todo o coração, lhe convidaria a rezar como ele próprio fez: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus explicaria para Pedro que ele não entendeu da paixão, como explicou para os discípulos de Emaús, que não tinham entendido nada da paixão de Cristo. E depois os discípulos de Emaús sentiram seu coração arder, e Pedro também. Pedro, que já tinha dito que Jesus tinha palavras de vida eterna. Então, a ida ao sepulcro foi, portanto, o início da ressurreição espiritual de Pedro. A ressurreição do seu coração. Superou a tristeza, dissipou a tempestade e a escuridão do seu coração. Deixou que a luz de Deus entrasse no seu coração. Como ouvimos, quem participou da vigília pascal, tem o pregão da vigília, em que se diz: a luz de Cristo dissipa todas as trevas do coração e da mente. E nós devemos fazer o mesmo, para que se dissipe todas as trevas do nosso coração e da nossa mente. O que devemos fazer? Correr para Deus, como Pedro fez. Somente Jesus pode tornar-nos otimistas diante dos problemas, das contrariedades da vida. Somente Jesus pode fazer que perdoemos de todo o coração a quem nos ofendeu. Somente Ele pode livrar do desapontamento que temos conosco pelas nossas misérias, pelas repetições repetidas dos mesmos erros. Somente Ele pode nos ensinar a fazer a vontade do Pai, mesmo que custe. Então, a nossa ressurreição espiritual passa, sem dúvida, pelo encontro com Cristo ressuscitado. Assim teremos otimismo, plena confiança em Deus, que pode iluminar o nosso coração. Jesus é a luz do mundo, como Ele mesmo disse. E a luz do nosso coração. Então, não podemos esquecer que a nossa vida está, sobretudo, nas mãos de Deus. Nossa vida é nossa, sem dúvida, mas não é simples tarefa nossa, que dependa só ou principalmente das nossas qualidades, do nosso esforço. Em poucas palavras, embora a nossa vida seja nossa e esteja nas nossas mãos, não deixa de estar nas mãos de Deus. Deus cuida de nós, Deus nos protege, Deus nos busca, Deus nos anima, Deus vence sempre. E é isso que nos enche de esperança. Não estamos sós. Não contamos só com as nossas pobres forças, mas sim com a força e o poder do Senhor, que tudo pode. Então, essa é a razão última que fundamenta o nosso otimismo. Por cima da nossa debilidade pessoal, por cima das dificuldades que encontremos, por mais defeitos que tenhamos, por mais pecados que cometamos, nós estamos serenos, confiantes, animados, firmes, apoiados não nas nossas forças pessoais, mas nas promessas de Deus, na sua palavra, no seu poder, na sua bondade. Então, Deus nos ama com amor de predileção, com amor todo especial. Nós somos seus filhos queridíssimos. Então, esses são os motivos sobrenaturais da nossa esperança. Confiamos no amor que Deus tem por nós. E recordo certa vez que o Papa Bento, usando o conceito das 3 virtudes teologais, ele dizia: a esperança é a fé no amor de Deus. Quem espera é quem tem fé que Deus o ama. Se eu acredito no amor de Deus, como não vou ter confiança na vida? Deus é todo poderoso, Deus é misericordioso, Deus nos estende a sua mão. Vejam o que São Paulo diz aos Filipenses:
Todos devem ter firme esperança na ajuda de Deus. Porque se formos fiéis à graça, assim como Deus começou a obra da nossa salvação, da nossa santificação, também a levará a bom termo, produzindo em nós o querer e o agir. Eu vejo quem possa dizer, mas minha vontade não é forte, eu tenho um querer fraco. Deus pode mover até o querer. Eu tenho que pedir a Deus, Senhor, que eu queira querer. E Deus nos dá o querer. E o agir. Aí eu não consigo, eu não posso. Deus move o agir também. Deus que começou a obra da nossa santificação está empenhado em levar ao fim, ao término. São Paulo estava convencido disso, do amor de Deus por ele e por nós. Tanto que escreveu aos Romanos, se Deus está conosco, e Deus está vivo no sacrário aqui, Deus está na nossa alma em graça, quando estamos na graça de Deus. Se Deus está conosco, quem estará contra nós? Ele não poupou seu próprio Filho, mas ofereceu por todos nós, como não nos daria de dar tudo juntamente com Ele? Se Deus deu o próprio Filho para a nossa salvação, o que Ele não vai nos dar? Já deu o máximo. Quem se atreveria a acusar os escolhidos de Deus? Deus é quem os santifica. Quem nos condenará? Jesus Cristo, que morreu, ou melhor, que ressuscitou e se acha à direita de Deus, é quem intercede por nós. Quem reza por nós é Cristo que reza por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele começa a fazer uma relação de tudo que ele sofreu. Sofrimento, aflição, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. De tudo isso saímos vencedores por meio daquele que nos tem amado. Estou convencido, e essa frase é belíssima de São Paulo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes, nem as coisas presentes ou as coisas futuras, nem as forças, nem a altitude, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer poderá nos separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estou convencido que nada pode me separar do amor de Deus. É essa certeza que a gente tem na Páscoa, que Cristo está vivo, que nada pode nos separar dele. Uma pessoa cristã que tem fé deve reagir assim. Pode ter defeitos, pode estar passando por maiores dificuldades na vida, pode ter problema de relacionamento com os outros, que normalmente a gente tem. Seu apostolado pode estar custando, a educação dos filhos pode estar custando, mas se tem fé, permanece firme, seguro, inabalável. É o que diz São José Maria no livro Caminho. Inabalável. Assim tens de ser. Se fazem vacilar tua perseverança as misérias alheias ou as próprias, formam um triste conceito do teu ideal. Decide-te uma vez para sempre. Ele não falou, decide aqui, né? Imagina, decide uma vez para sempre esperar em Deus. Confiar em Deus. A causa da desesperança nunca está nas dificuldades, nas misérias, mas de não confiar em Deus. Porque o Senhor não abandona os seus. É o que vemos na ressurreição. O Senhor indo atrás de todo mundo. Vai atrás de Pedro, vai atrás de Tomé, vai atrás dos discípulos de Emaús. Deus não abandona os seus. Voltemos agora o nosso olhar para a cena descrita pelo Evangelho da Vigília Pascal, aquelas santas mulheres que foram ao sepulcro. Elas tiveram também a mesma experiência de Pedro e João, de encontrar o sepulcro vazio, o santo sepulcro vazio. E o que as motivou a irem ao sepulcro? Por que elas foram no sepulcro? Porque na sexta-feira, quando Jesus foi enterrado, elas não puderam embalsamar bem o corpo do Senhor. Então, no domingo de manhã cedo, vão lá para terminar o serviço. Mas para elas, Jesus está morto. Maria, a mãe de Jesus, não vai. Por que ela não vai?
A mãe não vai embalsamar o corpo do filho? Porque ela esperava a ressurreição do Senhor. É a única que esperava. Mas as outras mulheres não esperavam. Só esperavam embalsamar o corpo morto do Senhor. Tem um detalhe de piedade, né? De misericórdia até. Embalsamar o corpo morto de Cristo. Elas tinham alguma esperança? Sim. Qual a esperança que elas tinham? Pelo menos de que alguém ia tirar aquela pedra, porque eram 3 mulheres e não iam conseguir tirar a pedra que estava na porta do sepulcro. Essa esperança elas tinham. Alguém vai tirar a pedra, senão elas não iam lá à toa, né? Mas quando chegam lá, a pedra estava rolada e o sepulcro estava vazio. Por um outro evangelista, não do que nós lemos na vigília, sabemos que elas ficaram amedrontadas e voltaram o rosto para o chão. De medo, não sei, olharam que estava vazio e abaixaram a cabeça. E pensaram no pior, que alguém tinha levado o corpo de Jesus. Sabemos disso também por Maria Madalena, né? Que pensa que roubaram o corpo do Senhor e fica procurando o corpo. Então, para elas era o fim da picada. Não podemos nem prestar uma homenagem de amor a Jesus, roubar o seu corpo, que maldade fazer isso. Só que aí aparece o anjo e diz para elas: por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? E o Papa Francisco, comentando esse evangelho, nos aconselha. Também nós, como Pedro e as mulheres, não podemos encontrar a vida permanecendo tristes e sem esperança, e permanecendo aprisionados em nós mesmos. Abramos ao Senhor os nossos sepulcros selados, para que Jesus entre e dê vida. Levemos-lhes as pedras dos ressentimentos, os penedos do passado, as rochas pesadas das fraquezas e das quedas. Ele deseja vir tomar-nos pela mão, para nos tirar para fora da angústia. Mas a primeira pedra a fazer rolar para o lado é esta: a falta de esperança, que nos fecha em nós mesmos. O Papa continua dizendo: o Senhor nos livre dessa terrível armadilha, sermos cristãos sem esperança, que vivem como se o Senhor não tivesse ressuscitado, como se o centro da vida fosse os nossos problemas. O centro da nossa vida não é os nossos problemas, é Cristo ressuscitado. Esse é o centro da nossa vida. Os problemas vão desaparecer? Muitos não. Que Deus faça que os problemas todos desapareçam. Mas nós olhamos com outros olhos para os problemas. Olhamos com olhos da fé e sabendo que Jesus está do nosso lado para enfrentarmos os problemas. E temos graças de Deus para enfrentar os problemas. Não podemos permitir o desânimo ou que os medos cresçam. Porque Jesus está do nosso lado, Jesus é a nossa alegria, Jesus nunca decepciona. Então esse é o fundamento da nossa esperança. Não é o otimismo ingênuo de quem não vê problemas na vida. Não é uma atitude positiva, pensamento positivo. Não é simplesmente dizer coragem, vamos lá. Não é isso. A esperança cristã é um dom de Deus, que leva saindo de nós mesmos, os nossos pensamentos fechados em nós mesmos, para nos abrirmos a Deus. Porque Jesus sempre vence. Vence a morte, ressuscita. Vence o pecado, conquistando perdão para os nossos pecados, para as nossas misérias. O bem vence. E todos os problemas da vida têm solução para Deus. São Paulo mesmo dizia: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo as coisas adversas, mesmo os problemas, as dificuldades, mesmo os nossos pecados, Deus serve de tudo para o nosso bem. Então, o que a gente precisa fazer? E como dizia um padre amigo meu, muitas vezes ele dizia: não devemos perguntar por quê. Por que Deus permitiu essa dificuldade? Por que eu tenho esses defeitos? Por que eu caí em pecado? Não é essa a pergunta, por quê? A pergunta correta é para quê? O que eu posso tirar de tudo isso? Olhando a minha vida com Deus. E para quê? E Deus não nos deixa só.
E com ele nós podemos. Veja, rolar a pedra do sepulcro era uma coisa que estava acima das forças das mulheres. Mas elas vão lá para fazer algo que está acima das suas forças. Muitas vezes na vida nós vamos ter essa impressão. Eu tenho que fazer uma coisa que está além das minhas forças. Mas Deus está ali. Quem sou eu para santificar minha família, para educar bem os filhos e garantir a salvação dos meus filhos? Deus que pode garantir, eu não posso. Para vencer as resistências do nosso ambiente bem paganizado, as ideologias que estão aí. Né? Para conseguir conversões. Né? Nós não podemos, mas Deus pode. Então, não confiar demasiado nas nossas forças. É um grande problema de muitos de nós, somos às vezes um pouco cabeçaduras, que colocamos a nossa esperança em motivos humanos, não colocamos a nossa confiança em Deus. Nós colocamos confiança na minha inteligência, nas minhas virtudes, ou colocamos a confiança em coisas que não devíamos, no dinheiro. Isso não resolve. Nada disso resolve. Profundamente não resolve. Então, tem gente que pensa, eu vou planejar bem as coisas. A gente tem que planejar porque Deus quer que a gente planeje bem as coisas para fazer a vontade dele em cada momento. A boa esperança leva a gente a agir. Né? Mas, vamos dizer, ter vida espiritual, ter amizade com Cristo, intimidade com o Senhor, está muito além da nossa força. É dom de Deus. Vencer um defeito que está arraigado há anos e que sempre volta, está além das nossas forças. É um dom de Deus. Mas, então devemos confiar, mas com Deus nós podemos. Eu recordei agora que uma vez Santa Maria esteve em Londres. Santa Maria era muito forte. Falava com muita firmeza, com muita fortaleza, mas Deus permitiu por um minuto, eu acho, que ele sentisse a sua fraqueza em Londres. Quem sou eu para levar o Opus Dei para Londres? Era uma encruzilhada do mundo, muita gente de várias partes do mundo, uma metrópole na época, né? E Santa Maria se sentiu muito fraco para levar o Opus Dei para lá. E ouviu uma locução divina dizendo, Deus lhe falando, tu não podes, mas eu posso. Então, e aí voltou a fortaleza dele. E ele falou que a partir dele entendeu que a fortaleza dele era emprestada. Ele sempre se sentia muito forte, mas é Deus que emprestava. No momento Deus tirou, ele se sentiu tão fraco. Aí Deus devolveu a fortaleza. Até a fortaleza nossa é emprestada. Às vezes a gente acha que é forte, mas é Deus que está dando a tua fortaleza para enfrentar as dificuldades. Não vem de você. Então não podemos cair na presunção, né? Eu posso, eu consigo, eu faço, eu sou bom. Você não faz nada sem Deus. O próprio Jesus foi muito claro a dizer, sem mim nada podeis fazer. Então não presumir, né, das suas próprias forças e nem presumir da ajuda de Deus. Esperar uma graça para mudar sem se esforçar. Deus conta com a nossa correspondência. Deus conta com a nossa oração. Deus conta com o nosso esforço. Então a esperança leva a agir. Não agir mostra que a pessoa não tem esperança. A esperança cristã é uma esperança ativa, que leva a pessoa a fazer o que ela tem que fazer, a cumprir a sua missão. E vamos encerrando essa primeira meditação. Nós chamamos a Nossa Senhora de esperança nossa. Por que chamamos assim? Primeiro porque foi a única que sempre esperou. Ela tinha escutado do anjo que Jesus reinaria para sempre. Então ela esperava a ressurreição do Senhor. Ela acreditava. Bem-aventurada tu que acreditaste, disse Santa Isabel. Ela acreditou que Jesus reinaria para sempre. Então esperava a ressurreição. Que ela nos ajude a manter sempre a nossa esperança fundamentada na ressurreição de Cristo.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.